Bom, vamos mergulhar direto nisso. Sabe quando alguém do nada simplesmente se afasta, começa a agir de forma super fria ou até desaparece? Pois é, isso cria uma angústia emocional gigantesca na gente. Abala as estruturas mesmo, né? Mas a real é que a forma como a gente responde a esse silêncio pode mudar absolutamente tudo. E é exatamente isso que vamos explorar na nossa análise de hoje. E isso nos leva à grande questão. Qual é, de fato, a nossa reação instintiva quando essa separação repentina acontece? Olha, a natureza humana imediatamente nos empurra para uma ação desesperada. A nossa tendência é tentar entender o que aconteceu a todo custo, sabe? A gente começa a reler cada mensagem antiga, manda um monte de textos novos e fica revivendo cada conversa na cabeça, tentando descobrir onde foi que a gente errou. É uma busca frenética por respostas que, na maioria das vezes, simplesmente não existem do jeito que a gente imagina. Isso faz parte do que chamamos de o choque da separação. A nossa resposta inicial a essa mudança drástica na realidade é quase sempre um estado de choque profundo. Logo após esse choque, entra um mecanismo de defesa muito conhecido, a armadilha de agir como se nada tivesse mudado. É um perigo super sutil. Não é só virar e falar, isso não está acontecendo. Na verdade, a negação aparece quando a gente continua mandando mensagens com a mesma frequência de antes, esperando aquela mesma atenção, insistindo no espaço onde a reciprocidade simplesmente sumiu. E o pior, enquanto a gente fica insistindo no que já acabou, a vida continua passando, não é verdade? Para quebrar esse ciclo, entra um princípio estoico formidável que diz o seguinte: encare a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. É super forte, né? Aceitar a realidade exatamente como ela se apresenta não é de forma alguma um sinal de fraqueza. Na verdade, pelo contrário, é uma estratégia brilhante. É você decidir conscientemente parar de lutar uma guerra que já terminou. Não importa o quanto a gente analise ou tente entender, isso não vai mudar o fato de que a outra pessoa tomou a decisão de se afastar. A aceitação te devolve o controle e poupa a energia que você vai precisar para seguir em frente. Então entramos na fase de transição entre sentir e agir, porque depois que a gente aceita o que aconteceu, surge um desafio ainda maior. O desafio é decidir o que fazer com aquela dor e com o impulso de ir atrás de resoluções imediatas. Tem uma diferença colossal aqui entre reagir e agir. Reagir é aquele negócio automático, puramente emocional e super impulsivo. É basicamente o cérebro gritando por um alívio imediato da dor, o que, cá entre nós, quase sempre piora a situação. Por outro lado, agir é algo escolhido, racional e deliberado. Deixar o emocional assumir o volante no calor do momento pode fazer a gente soltar palavras ou tomar atitudes que não dá para desfazer depois. E isso nos traz esta sabedoria incrível. Entre o que acontece e a resposta, existe um espaço. E nesse espaço está o poder. Os estoicos já entendiam que a verdadeira maturidade e o controle real vem justamente de habitar esse exato espacinho entre o estímulo e a nossa resposta. A gente não precisa transformar tudo o que sente em uma ação imediata. Sabem, é perfeitamente possível sentir raiva e não explodir. É possível sentir uma saudade enorme e ainda assim manter a postura. O verdadeiro poder está em não deixar que cada emoção vire uma atitude caótica. Tá, mas como a gente aplica isso na prática? Através de uma resposta tática em 3 passos contra esse impulso. Pare, respire e espere. É sério, as emoções são exatamente como as ondas do mar. Elas sobem com uma força assustadora, mas inevitavelmente elas descem. E quando a maré da emoção baixa, a mente racional volta a funcionar. Quem pensa com clareza não se destrói tentando consertar algo que, no fundo, nem depende de si mesmo. E isso nos leva a um ponto crítico da nossa análise: o perigo de correr atrás. Vamos analisar aquele que é, sem dúvida, o erro mais destrutivo. Tentar forçar a presença de alguém é literalmente como a velha metáfora de tentar segurar a areia com as mãos, sabe como é? Quanto mais forte você aperta, mais a areia escapa pelos dedos. A presença humana não se sustenta por pressão ou por insistência. Ela só pode existir genuinamente através do livre-arbítrio. Pressionar alguém que já está dando passos para trás não gera carinho, não gera saudade. Gera apenas um incômodo enorme e repele a pessoa ainda mais. A diferença de postura aqui muda o jogo todo. Correr atrás mostra dependência e pressão. E se coloca um peso totalmente desnecessário na outra pessoa e simplesmente fecha as portas de vez. Em total contraste, deixar ir mostra dignidade e, o mais importante, cria respeito próprio. Implorar por atenção destrói o nosso valor. Pensa comigo, se alguém quer ficar, você não precisa convencer essa pessoa. Então, parar de correr atrás é o primeiríssimo passo para criar um espaço de respeito. Agora vamos para a próxima etapa. Pare de inventar histórias.
O que acontece quando a comunicação para de vez e a gente dá de cara com o vazio? A verdade é que a mente humana simplesmente odeia espaços vazios. E no meio desse silêncio todo, a gente começa a criar aquelas falsas suposições destrutivas, tipo, ah, com certeza encontraram alguém melhor. Ou, eu não sou bom o suficiente. Ou pior, eu devo ter feito algo muito errado. O grande problema é quando a gente começa a acreditar nessas histórias de ficção que foram criadas pelo nosso próprio medo. A gente acaba preenchendo o vazio com invenções super dolorosas, sem ter absolutamente nenhuma prova de que foi isso que de fato aconteceu. A gente precisa mudar urgentemente a forma de enxergar essa ausência de comunicação. O silêncio não é um mistério complexo que você precisa resolver, tipo um quebra-cabeça. Na verdade, o silêncio é uma resposta super clara e definitiva, indicando a falta de desejo da pessoa de estar ali. O silêncio é, em si mesmo, uma ação. Quem realmente quer estar presente vai dar um jeito, sem desculpas e sem joguinhos. Observar as atitudes reais e não as nossas suposições é o que traz clareza de verdade. E assim chegamos ao resgate do valor próprio. Como é que a gente tira o foco das ações do outro e traz de volta para a nossa própria força? O princípio mais importante de toda essa nossa análise é este aqui. Não é o que acontece que nos destrói, é o que a gente conclui sobre isso. O que machuca pra valer não é a ausência da pessoa, mas o significado que a gente dá para ela. A partida de alguém nunca, jamais define o seu valor, a não ser que você escolha acreditar naquela conclusão trágica de que eu não sou o suficiente. Quando a gente internaliza essa mentira, tudo o que fazemos passa a vir de um lugar de muita escassez e insegurança. Mas aí, como resgatar esse valor na prática? O caminho é bem claro. Comece lembrando dos seus objetivos antigos, coisas que você queria antes mesmo dessa situação toda existir. Depois, retorne à sua rotina diária com propósito e, acima de tudo, pare agora mesmo de buscar validação lá fora. É preciso ter o posicionamento firme de entender uma coisa simples. Quem não consegue reconhecer o seu valor simplesmente não merece ter acesso a ele. É o fim da linha para as dúvidas. Tem uma ironia magnética em tudo isso. A real é que o verdadeiro poder é o silêncio de quem seguiu completamente em frente. Sabe quando você finalmente solta aquela necessidade de que o outro volte? Quando para de implorar por atenção e retoma as rédeas da sua vida, você ganha uma liberdade imensa. E o curioso é que o silêncio de alguém que seguiu em frente costuma criar exatamente aquela ausência que a outra pessoa lá no fundo vai sentir. Só que quando você chega nesse nível de evolução, o retorno dela já perdeu totalmente a importância para você. Então, no fim das contas, a grande pergunta que fica é: quem vamos decidir ser quando o barulho da ausência de alguém finalmente desaparecer no nosso próprio silêncio poderoso? Não se trata de quem foi embora. O jogo é inteiramente sobre quem a gente escolhe se tornar depois do evento. O silêncio não tem que ser um poço de dor e dúvida. Ele pode, com certeza, ser a fundação de uma força inabalável. Espero que essa nossa análise de hoje tenha trazido clareza e ferramentas de verdade para o seu dia a dia. Continuem focados, continuem aprendendo e a gente se vê na próxima.